Olá, pessoal! Hoje vamos analisar uma questão que envolve responsabilidade civil do médico. Uma questão muito interessante que é um caso prático de 2021 da FGV para o FUNCEF Ceará para o cargo de advogado. Vamos ler a questão, pessoal. Carlos, casado e pai de 3 filhas, submeteu-se a uma cirurgia ortopédica em um hospital particular. Alguns dias depois de receber a alta, Carlos passou a sentir dores, foi internado com urgência e veio a falecer. Diante desses contextos, os médicos informaram à família que a causa da morte estava relacionada a um acidente vascular cerebral. Ademais, disseram que, embora tivessem detectado um erro cometido por médicos durante a cirurgia de Carlos, tal equívoco não provocou a sua morte. Tendo em vista essa informação, a esposa e as filhas de Carlo intentaram ajuizar uma ação judicial, objetivando haver indenização por danos morais advindos da perda do ente querido contra os cirurgiões que o operaram. Então vamos lá, pessoal, olha só. A ação foi movida contra os cirurgiões. Por quem? Pela esposa e filha do Carlos. O que é que elas pediram na ação? Indenização por danos morais em razão do quê? Do falecimento, né? Da morte do Carlos, tá certo? Muito bem. No curso do processo, foi confirmado por perícia a informação de que a causa da morte de Carlos era o AVC e não o erro médico advindo de cirurgia. À luz desse contexto, é correto afirmar que o pedido deve ser julgado. Então, outra questão interessante: no curso de processo, do processo judicial, o perito confirmou que a causa da morte de Carlos foi o AVC e não o erro médico advindo da cirurgia, ok? Então, Carlos se submeteu à cirurgia, teve um erro médico, posteriormente ele passou mal, foi internado, morreu, foi constatado por perícia que essa morte decorreu do AVC, não do erro médico. Não obstante, a família de Carlos, né, sua esposa e suas filhas, ajuizaram uma ação de indenização por danos morais contra os médicos, tá bom? Lembrando aqui também uma questão importante que o hospital era particular, tá bom? Se fosse público, outra regra seria aplicada, embora o desfecho fosse similar. Então vamos analisar as questões e eu vou respondendo cada uma, tá bom? Letra A. O pedido deve ser julgado improcedente, pois os danos morais advindos em razão da perda de ente querido não são indenizáveis no Brasil. Ora, eu já adianto que o pedido sim deve ser julgado improcedente, porém o motivo não é esse, tá bom? De fato, os danos morais sofridos em razão da perda de um ente querido são sim indenizáveis no Brasil. É o que se chama de dano moral reflexo ou ricochete. Isso significa que um dano pode atingir diretamente uma pessoa e indiretamente outras pessoas, normalmente familiares, próximos da vítima. Então, por exemplo, nesse caso, vamos dizer que o falecimento de Carlos tivesse decorrido exclusivamente do erro médico, tá? Ora, as filhas e a esposa têm direito à indenização, pois elas sofreram dano moral reflexo ou por ricochete. Letra B. Procedente, e aqui já está errada, visto que é objetiva a responsabilidade dos réus quanto aos danos morais sofridos pelos entes próximos. Essa responsabilidade é objetiva dos médicos, pessoal? Não. A responsabilidade dos médicos é subjetiva, tá? Isso com base no artigo 951 do Código Civil e, entendendo-se haver uma relação de consumo, artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Já o Código Civil diz que a responsabilidade dos médicos é apurada mediante dolo, negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, mediante culpa em sentido amplo. Vale destacar aqui que mesmo que os médicos fossem empregados do hospital e não profissionais liberais, a responsabilidade deles continuaria sendo subjetiva, tá certo?
Indo mais adiante, imagina que a família tivesse ajuizado a ação em face do hospital e não em face dos médicos. Ora, a responsabilidade do hospital, com base no Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, né? Uma vez que o hospital é um prestador de serviço. Todavia, o STJ entende que, mesmo nessas hipóteses, quando é caso de erro médico, muito embora o hospital responda objetivamente, é necessário demonstrar a culpa do médico para que o hospital possa ser responsabilizado. Letra C, procedente, já está errado, ante a verificação para o evento de culpa concorrente entre o médico e o paciente. A culpa concorrente, ela é prevista no artigo 945 do Código Civil, que diz que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a culpa do autor do dano. Então, se para o mesmo evento danoso concorre o autor do dano e a vítima, deve ser reduzida a indenização de acordo com a contribuição de cada conduta para o evento danoso. Então, imagina que João está atravessando a rua, ele atravessa a rua fora da faixa, com um sinal próximo aberto, e o motorista, Marcelo, estava trafegando numa velocidade acima da velocidade permitida, já era de noite e ele estava trafegando com o farol apagado, por consequência, acaba por atropelar João. Ora, nesse caso, houve culpa de ambas as partes, ou seja, ambas as partes, tanto o motorista quanto o pedestre, contribuíram para o evento danoso. O pedestre por ter atravessado fora da faixa com o sinal aberto, o motorista por estar dirigindo acima da velocidade permitida e com o farol desligado. Nesse caso, o juiz vai ter que analisar o grau de culpa, ou melhor dizendo, o grau de contribuição da conduta de cada parte para o evento danoso e vai fixar a indenização de forma proporcional. Então, imagina que os danos morais sofridos pela vítima tenham sido de R$ 30.000 e os danos materiais de R$ 10.000. O juiz entende que o pedestre contribuiu em 50% para o evento danoso. Nesse caso, a indenização de danos morais e materiais será reduzida pela metade. Tá certo? Beleza. Letra D. Procedente, já sabemos que é errado, porque é comprovada a culpa dos réus que respondem pelos danos à saúde psicofísica do paciente. Ora, não foi demonstrada a culpa do réu, pessoal. Afinal, a perícia demonstrou que a causa da morte de Carlos era o AVC e não o erro médico. Dessa forma, há uma quebra do nexo de causalidade. Isso porque o dano, ou seja, a morte, não foi causada pelo erro médico, mas sim por um AVC, por uma causa diferente. Portanto, letra errada. Por fim, letra E tem que ser a correta. Vamos analisá-lo. Improcedente, verdade, pois a causa da morte de Carlos vinculou-se a um AVC e não ao erro cometido pelos médicos. Resposta correta, conforme já comentamos ao analisar as demais questões. Letra certa, letra E de elefante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos. Um grande abraço e até a próxima.